Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. O nosso convidado de hoje é o osteopata Dr. Eduardo Decunto e ele vai fazer uma demonstração de como que é mais ou menos o atendimento, né, doutor Eduardo? Isso, Chara. Aqui eu vou demonstrar um pouquinho assim, pontos importantes dentro de uma avaliação, né, de uma consulta osteopática. Um ponto principal que a gente sempre tem que abordar é a pelve. A pelve é uma área de concentração de forças do corpo, né? Então a gente sempre aborda essa região, uma das áreas principais de abordagem, né, do osteopata numa consulta. Em seguida é feita uma avaliação visceral, testamos alguns pontos, principalmente verificando se o paciente apresenta alguma relação visceral, por exemplo, com relação ao estômago, fígado. Realizamos também a percussão abdominal, verificando a pressão do abdômen, se isso pode gerar alguma influência na coluna lombar, tá? Principalmente, tá? Normalmente isso acaba ocorrendo. Então a avaliação vai praticamente quase todos os órgãos dessa região, doutor Eduardo. A gente tenta ser mais específico, né? Principalmente porque assim, da anamnese o paciente já traz algumas ideias, então a gente já vai mais direcionado, a gente precisa realizar a avaliação toda, então já direciona com maior facilidade. O principal é observar a tensão abdominal, se ela aumenta, né? Se ela é aumentada ou se ela é menor do que o normal, né? Isso acaba influenciando muito a dinâmica, porque as vísceras dentro do abdômen do paciente, elas têm um espaço, aqui dentro existe uma pressão, existe uma coesão entre as vísceras. Então o que ocorre? A cada momento que o paciente respira, o músculo diafragma ele desce e mobiliza as vísceras. Então uma cavidade abdominal com um aumento de pressão, né? O que vai ocorrer? Algum distúrbio e alguma disfunção visceral que pode acarretar alguma dor no paciente, em alguma região do corpo, tá ok? Em seguida, é feita uma abordagem também, que principal, isso é a grande questão da osteopatia, o grande diferencial, que é a abordagem do crânio. O crânio apresenta um movimento, é um movimento que o conceito craniano foi elaborado em 1920 por um osteopata chamado William Gardner Sutherland, e ele elaborou esse conceito em 1920 e após alguns anos, né, alguns bons anos, em 1975, um neurocirurgião chamado John Pleasure, ele conseguiu detectar que esse pulso ele existia e após isso, né, alguns anos depois, foi feita a comprovação de que esse movimento realmente era real. Tá? Até, principalmente, a gente coloca até 1996, isso foi bem reafirmado. É um movimento, é o primeiro pulso que surge no nosso corpo, é o último pulso que para, né, quando a vida acaba, e é um pulso muito relevante. Então o crânio ele apresenta um movimento respiratório, tá, que emana do sistema nervoso central. O crânio apresenta um aumento do seu diâmetro lateral e uma diminuição do diâmetro anteroposterior. Então o que o osteopata faz, na verdade, é detectar, realizando uma ausculta craniana, o que o paciente apresenta com relação a esse movimento craniano. Qualquer alteração ela já é corrigida de imediato e equilibrada, ok? Então o paciente dentro desse trajeto específico de uma avaliação estrutural que seja necessária, visceral e craniana, tudo é abordado conforme o direcionamento que foi feito durante a anamnese. E o Kiko ele faz para ele teve alguma dor? O Kiko ele já passou pelo atendimento da osteopatia em alguns momentos, né, principalmente por algumas limitações apresentadas por dor na coluna vertebral. Tá? E aí, Kiko, você tá com a carinha boa, eu acho que é tranquilo o tratamento, não é? Ele é muito diferente, porque você não tem nenhuma manipulação mais drástica ou dolorida, né? A manipulação ela é feita de maneira bastante lenta, agora ela é muito efetiva, porque o que a gente percebe é que há uma alteração significativa na sua condição de dor e na sua condição de mobilidade. Eu já tive a oportunidade de chegar aqui com dores absolutamente agudas e sair daqui caminhando com tranquilidade. E sem tomar nenhum medicamento? Nenhum medicamento, pelo contrário. Eu tenho problemas posturais há muito tempo e tinha diagnósticos equivocados, que me levaram a tomar durante aproximadamente 30 anos medicamento com um diagnóstico que foi desmontado aqui, né? E eu tinha um outro diagnóstico também muito grave, eu tenho problemas graves na coluna, e que eu já tinha feito tratamento com, que a gente pode indicar, os melhores médicos de Minas Gerais, indicados na área de coluna, de joelho e tal,
E com uma anamnese e o olhar, o Eduardo conseguiu detectar em mim um problema que é um problema congênito, que em todos os exames que eu tinha feito de raio-x ou esses exames de imagem mais sofisticados não tinha sido detectado. Então, se você soubesse que seria mais simples, já estaria melhor há muito tempo. Se eu conhecesse antes essa abordagem, com certeza. Que bom, Eduardo. E aí na primeira, a gente chama de sessão, doutor Eduardo? A gente coloca como um atendimento, né? Na osteopatia a gente sempre trabalha a questão da consulta, né? Porque consulta, toda vez o paciente, o que significaria consulta? O paciente vem para consultar as disfunções que ele apresenta com o osteopata. Então a gente sempre considera a consulta, a primeira consulta e o segundo, o terceiro atendimento conforme a necessidade. E o Kiko já fez quantos atendimentos? O Kiko ele já passou como paciente algumas vezes, né? Então, assim, ao longo de um determinado período, ele veio, ele faz um tratamento, aí passa um período sem o tratamento, aí quando há necessidade, às vezes ele some um pouco, às vezes ele aparece, né, Kiko? Aí quando a dor aperta, lembra do doutor Eduardo? Isso. Mas normalmente não existe uma quântia, como eu falei anteriormente, né? É um tratamento mais a curto prazo, realiza alguns atendimentos, ele fica bem, aí fica períodos, né, mais tranquilo, e quando ele tem a necessidade, ele já conhece o tratamento, ele vem e a gente trata e minimiza a causa. Então hoje pode dizer que você já descobriu e já conseguiu aliviar, já conseguiu ter conforto? Com certeza. No princípio nós fazíamos atendimentos mais frequentes, a cada 15 dias, durante uns 3 ou 4 meses, e hoje, digamos que eu venho 3 vezes ao ano, 2 a 3 vezes ao ano, para poder fazer uma manutenção. Mas isso é um bom sinal, né, doutor Eduardo? Se ele diminui a frequência, é porque está tendo resultado. Com certeza. Que bom. Parabéns, Kiko. Melhores. Doutor Eduardo, muito obrigada por nos receber. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Eu sei que você tem as páginas nas redes sociais. Fala pra gente se inteirar mais sobre o assunto, que é muito interessante. A osteopatia, na verdade, hoje é fácil encontrar as redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Facebook é Eduardo Osteopatia e o Instagram é eduardo.osteopatia. Né? O e-mail é osteopatia@terra.com.br e o telefone de contato, né, para o pessoal aqui em São João, é 3371-8340. Fica aqui na equipe do Salão Marise, né, doutor Eduardo? Na equipe Marise. Equipe. Qual que é o endereço aqui? É Balbino da Cunha? Número 15. Então tá. Repete o telefone pra gente. 3371-8340. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigada, Kiko. Obrigada pela disponibilidade. Espero que a gente fique um tempinho sem encontrá-lo aqui, né, doutor Eduardo? Que é um bom sinal, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Nessa sexta-feira, às 10h30 da manhã, tem a reprise desse programa. E na semana que vem estaremos de volta com mais um assunto interessante. Então tenham todos uma boa noite e até lá.